Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Médiuns. Sejam bem-vindos. Nós estamos nessa série de sequência de estudos sobre a obra e já estudamos o início do primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns. Já começamos a estudá-lo juntos. O título do capítulo é Há Espíritos? Uma pergunta a qual Kardec traz à luz a resposta para nós que somos espíritas, espiritualistas e para aqueles que quiserem também se compenetrar a respeito da verdade sobre a existência dos espíritos. Então, existem espíritos? Allan Kardec está trabalhando conosco essa realidade da existência de espíritos. Então, nós já estudamos os itens 1 e 2 deste primeiro capítulo, e eu acho que seria muito interessante a gente retomar, não é? Rapidamente as ideias que nós vimos nos itens 1 e 2, para a gente pegar aqui a linha de raciocínios e para que a gente possa, através dessa linha de raciocínios, ir construindo em nós mesmos essa convicção, essa ideia mais ampla a respeito do plano espiritual. Então, no primeiro item, Allan Kardec falou que, ou escreveu, melhor dizendo até, que as pessoas têm uma dificuldade para aceitarem a existência dos espíritos, e essa dificuldade advém da ignorância. Elas não conhecem as leis que regem a existência dos espíritos, e advém também, ela é originária, essa dúvida, essa incredulidade nos espíritos, por causa da ideia de coisas fantásticas, fantasiosas, sobrenaturais a respeito dos espíritos. Então, nesse primeiro item, Allan Kardec nos diz: olha, a existência dos espíritos é algo natural e é algo que pode ser conhecido, portanto, não é contrário à ciência. Nós podemos desenvolver uma ciência que conheça e que estude a existência dos espíritos. Essa ciência é a doutrina espírita. Então, no item 1, existe um princípio inteligente fora da matéria. Identificamos a causa pela qual é difícil para algumas pessoas aceitarem essa existência. Mas existe o princípio inteligente, e esse princípio inteligente é firmado no item 2, não apenas ele, a existência do princípio inteligente, mas a existência também do lugar onde atuam especificamente esses princípios inteligentes. Esses espíritos, como dirá Kardec, as almas dos homens fora do corpo. E Allan Kardec nos explicará que não é nem no céu, nem no inferno, nem no purgatório, e tampouco em um outro mundo material. Não. Os espíritos atuam no plano espiritual, que também faz parte do universo e que é um plano de vida, um plano de existência diferente do plano material. Então, itens 1 e 2, os dois primeiros itens, eles tratam a respeito da existência dos espíritos e o lugar que eles ocupam na criação. E colocam tudo isso para o estudante da doutrina espírita, como nós, colocam esses dois itens, todas essas informações de forma coordenada, de forma lógica, para que a gente possa ir assimilando devagarzinho essas informações. Bem, então agora a gente já pode entrar no item 3, que é o item que nós vamos estudar hoje. E nesse item 3, a linha de raciocínio continua. Vejamos, né? Item 3 do primeiro capítulo, vamos estudar os seus dois parágrafos, parágrafo 1 e 2. Então, nesse item 3, Kardec vai responder a seguinte questão: bem, admitamos então que existam os espíritos, eles existem, ocupam um lugar na criação que é o plano extracorpóreo, são imateriais esses espíritos. Agora, a pergunta é a seguinte: sendo eles imateriais, como é que eles podem atuar sobre a matéria? Então, nós temos agora essa questão para ser respondida, ela será respondida nesse item 3 de O Livro dos Médiuns. Então vamos a ele, vamos ao item 3. Agora que a gente já relembrou, né? Agora que já temos a linha de raciocínio para seguir, vamos lá, vamos fortalecendo aqui o nosso conhecimento sobre a existência dos espíritos e do plano espiritual. Isto não passa, é certo,
de uma teoria racional, de uma teoria mais racional do que a outra. Primeira frase de Allan Kardec nesse item 3. Importante a frase porque ela faz referência ao modo como Kardec terminou o item 2, e eu estou aqui marcando o finalzinho do item 2 para a gente relembrar. Escreveu Kardec ao fim daquele item 2. Assim, pois, os espíritos não são, senão as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo. Então é isso que são os espíritos, pessoas que não estão mais no seu corpo físico. Mais hipotética lhe seria a existência se forem seres à parte. Se houvessem seres existentes no mundo espiritual que não fossem as almas dos homens que não estão mais no corpo. Então, agora a gente já entende que aqui a gente tem uma teoria hipotética, né? E um tanto quanto absurda, um tanto quanto difícil de ser trabalhada. São seres à parte na criação. E aí restariam diversas perguntas, né? Por que Deus os criou? Para que os criou? Será que existe um Deus que os criou? E assim por diante, né? Diversas perguntas começariam a surgir aí em cascata, né? Sobre essa teoria hipotética. Então, por isso, Kardec escreve no início do item 3. Essa é uma teoria mais racional do que a outra. Qual é a teoria mais racional? A teoria que diz que os espíritos são almas dos homens que atuam no plano espiritual. Morreu o corpo, desencarnou a alma. Corpo morto, o espírito volta ao plano espiritual e continua vivo. Teoria mais racional do que aquela de seres criados à parte, de forma sobrenatural e assim por diante. Segue o texto de Kardec. Porém, já é muito que seja uma teoria que nem a razão nem a ciência revelem. Então, nós temos aqui um segundo ponto, né? Na comparação entre as duas teorias, essa teoria dos espíritos sendo a alma dos homens desencarnadas é melhor do que a outra. E aí, então, mais um ponto a favor dela. Ela não fere nem a razão e nem a ciência. A nossa razão nos diz que é possível, que exista em nós esse princípio inteligente chamado espírito, que persista depois da morte do corpo. A razão nos diz que é possível. E a ciência não consegue repelir. A ciência não provou o contrário, né? Então, vamos lá. A ciência da matéria não provou o contrário. Bom, acresce, podemos somar, né, aos fatos, podemos somar se os fatos a corroboram, ter ela por si a sanção do raciocínio e da experiência. Então, não há problema nenhum pensar nisso. E agora Kardec fala sobre esses fatos, né? Os fatos as corroboram, corroboram essas, é, corroboram essa teoria, né? Não as corroboram, os fatos a corroboram, corroboram essa teoria, concordam com essa teoria, comprovam essa teoria de que há a vida do espírito fora do corpo. Que fatos são esses? Fenômeno das manifestações espíritas, que assim constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Então, esses são os fatos aos quais Kardec se refere. Aqui, ele retoma os fenômenos que foram ali objeto de estudo seu, inclusive, de Allan Kardec, para comprovação da vida do espírito pós-morte do corpo físico. E agora Kardec já coloca para a gente um outro problema. Agora ele vai entrar no assunto que é o assunto aqui próprio desse item 3, né? Ele vai dizer que muitas pessoas creem até aí, elas acreditam até esse ponto, tudo bem. Somos espíritos encarnados, desencarnamos, continuamos vivos. Mas a crença delas para aí. Elas admitem a existência da alma e dos espíritos, mas negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles. As pessoas são até espiritualistas, mas negam a possibilidade da comunicação entre os espíritos, entre os dois planos da vida. Pela razão, dizem que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Aqui o argumento, aqui a dúvida que a gente precisa dissipar nesse item de O Livro dos Médiuns. Então vamos lá, vamos seguindo aqui o argumento de Kardec. Essa dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos.
Então aqui a gente vai começar a conhecer um pouquinho melhor os espíritos, a conhecer um pouquinho mais a sua natureza, e aí a gente vai, através desse conhecimento, sermos capazes de, seremos capazes, né, de admitir a possibilidade da comunicação. Qual é a ideia falsa que se faz a respeito dos espíritos? Eles são seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real, segundo Kardec. Então, eles não são seres abstratos, vagos e indefinidos. Há algo sobre a natureza dos espíritos que nós ainda não conhecemos. E a partir de agora, a gente precisa conhecer melhor a natureza deles, porque, conhecendo melhor a natureza deles, as nossas ideias ficarão também um tanto mais claras. Isso estará aqui no segundo e último parágrafo desse item 3 que nós estudaremos agora. Vamos lá. Figuremos primeiramente o espírito em união com o corpo. Então, para explicar sobre a natureza do espírito, a primeira coisa que Kardec faz é a seguinte: olha, vamos pensar no espírito unido a um corpo. Como é esse espírito unido ao corpo? O espírito é o ser principal. Aqui já há uma diferença, né, de concepção nossa para um materialista. O materialista dirá: olha, o corpo é o principal. Pensamento advém do corpo, advém do cérebro. Doutrina espírita, não. Para a doutrina espírita, o espírito é o principal. É o espírito que pensa e não o cérebro. O cérebro é um instrumento material pelo qual e através do qual o espírito materializa ou expressa o seu pensamento. Materializa o pensamento? Sim. As minhas palavras são meu pensamento materializado, né? Meu pensamento transformado em vibrações sonoras. Eu posso pensar em agir de uma forma e agir ou não. Estou materializando um pensamento que surgiu, né? Trago ao mundo material uma ação que é meu pensamento materializado, né? Nesse sentido, dizíamos que o cérebro é o instrumento pelo qual o espírito materializa seus pensamentos. Olha só, nesse sentido. Agora, o espírito pensa e não o corpo. Então, voltemos aqui à afirmação de Allan Kardec. O espírito é que pensa e sobrevive. É o ser que pensa e sobrevive. O corpo morre, o espírito permanece. O que tem mais durabilidade, o que permanece, é o principal. O corpo tem vida útil já pré-definida, né? Ele tem data para acabar, ele tem prazo de validade. O espírito não, o espírito é imortal. Então, o corpo é um acessório do espírito, somente um acessório, nada mais. Além desse invólucro material que é o corpo, tem o espírito um segundo invólucro, semimaterial, que o liga ao primeiro. Então vamos seguir um pouquinho mais aqui o texto. Quando morre, ele se despoja do corpo, porém não deste segundo, a que damos o nome de perispírito. E o perispírito é aqui definido como um invólucro semimaterial que tem a forma humana e constitui para o espírito um corpo fluídico. Olha só as informações que nós temos aqui agora. Para que haja união entre alma e corpo, entre espírito e corpo, se assim o quisermos, é necessário que haja um terceiro elemento. E esse terceiro elemento que permite a união entre um corpo que é matéria e o espírito que é imaterial é um elemento semimaterial. É um elemento que permite essa ligação íntima, chamado, né, de perispírito, invólucro semimaterial. Vamos voltar aqui ao texto para a gente dar uma olhadinha em como ele é descrito. Corpo, é um corpo fluídico para o espírito, vaporoso, mas que pelo fato de não ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas propriedades da matéria. Portanto, o espírito não é uma abstração, não é um ponto, é, não é um ser vago, como a gente viu ali atrás,
é um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Porque fora do corpo físico, o perispírito mantém a aparência do corpo. Ele mantém propriedades que permitem a ele atuar sobre a matéria, como nós vemos na sequência. Então, por que não haveria de atuar sobre a matéria se ele tem um corpo fluídico que tem algumas das propriedades da própria matéria? Né? Kardec pergunta por que não atuaria sobre a matéria? Porque seu corpo é fluídico? Ora, problema nenhum isso. O argumento que Kardec usa é o seguinte: o homem tem alguns de seus mais possantes motores nos mais raros fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade. Não é exato que a luz imponderável exerce ação química sobre a matéria ponderável? Isso é verdade, né? A gente não precisa ir muito longe para concordarmos que a luz exerce uma certa ação sobre a matéria, diversas ações sobre a matéria, né? A gente pode pensar num caso bem simples assim, a questão da fotossíntese nas plantas, para não pensar em outros muito mais simples do nosso dia a dia, né? Só para a gente ver que a incidência da luz sobre a planta possibilita a ela a vida, o crescimento. Então, existem diversos efeitos da luz, que é algo imponderável, a gente não toca a luz, a gente não pesa a luz e assim por diante, mas a gente sabe que a luz tem, enquanto, entre aspas, né, fluido. Hoje a nossa ciência chega à concepção de que a luz se comporta de formas diferentes, né? Se comporta ora como molécula e ora de forma diferente, ora como onda, ora como vibração. Então, esses são a nossa ciência penetrando nos mistérios da criação do mundo material ainda, né? Mas o argumento de Kardec é o seguinte: veja, nós temos um fluido que é imponderável, nós temos algo que é imponderável, a luz. A palavra ponderável é o que pode ser pesado, né? No seu sentido no seu sentido mais estrito, né? Ponderável é o que pode ser pesado. A gente não põe peso na luz, né? Mesmo assim, ela é algo imponderável que, que gera efeitos no mundo material. Se existe isso assim no mundo material, por que é que a gente não pode ter a ideia de que um ser fluídico atue sobre a matéria? É esse o argumento dele. O ser fluídico também é imponderável. Tem ali em si alguns elementos que são elementos próprios da matéria, dado que o perispírito é semimaterial, portanto, de alguma forma, ele pode é, influenciar na matéria. Fica aqui só um ponto como curiosidade, né? Kardec vai dar como exemplo aqui a questão da eletricidade. Ele vai dizer, olha, existem é, possantes motores nos mais raros fluidos, e aí dá como exemplo a eletricidade. Na época de Kardec, essa palavra fluido era diretamente relacionada à eletricidade. Mas a noção de eletricidade era uma noção ainda incompleta, né? Não que seja completa hoje, mas é muito mais básica do que é hoje para a nossa ciência, né? Ela era compreendida como uma força, como um fluido, né? Que atuava no mundo físico, uma força fundamental do mundo físico, já era assim associada ao magnetismo, à indução eletromagnética, mas ainda não se tinha uma teoria tão completa quanto a teoria dos dias de hoje, né? A eletricidade era um fluido ainda misterioso para a época de Kardec. Então, por isso que ele cita aqui a eletricidade como um fluido, né? Então, é, era considerada já uma forma de energia, mas não se sabia ainda que estava relacionada, por exemplo, ao movimento de elétrons. Isso foi descoberto só no final do século XIX. Então, muitos cientistas na época de Kardec falavam sobre fluidos elétricos, forças invisíveis, para explicar, né, ali o fenômeno da eletricidade. Então, de qualquer modo, né, de qualquer modo, nós tínhamos ali uma força imponderável agindo sobre elementos físicos ponderáveis com a eletricidade. Com a luz, a mesma coisa. Ele fala: olha, existem fenômenos do mundo físico, do mundo corpóreo, que são observáveis já dessa forma.
Se eu não conheço muito bem a natureza da eletricidade e não muito bem a natureza da luz, ainda hoje, né? Ainda nos dias de hoje, com toda a nossa tecnologia, ainda estamos agora desenvolvendo teorias que nos aproximam melhor do entendimento sobre a atuação da luz. Então veja só, né? Se eu percebo a atuação de elementos imponderáveis no mundo corpóreo através da ciência, o mesmo eu posso dizer que acontece a respeito de espíritos, que são imponderáveis para nós, que são imperceptíveis aos nossos sentidos, do olho, né, do tato, do olfato, da audição, mas que atuam sim sobre a matéria. Termina Kardec escrevendo: Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Suponhamo-lo, todavia, formado de matéria elétrica ou de outra tão sutil quanto esta, porque, quando dirigido por uma vontade, não teria propriedade idêntica à daquela matéria? Então, aqui o argumento final, né? O que atua, o que permite ao perispírito atuar sobre a matéria é uma vontade. E a vontade é própria do espírito, que é o ser imortal que conduz esses fluidos. Kardec está colocando aqui na forma de uma pergunta ao final do item 3, mas é uma das teorias ou a teoria, uma das teorias mais fortes da doutrina espírita, né? Uma das explicações mais poderosas que o espírito nos dá. O espírito envolto em seu perispírito atua sobre a matéria, dirigindo esses fluidos de modo a impregnar a matéria e fazer com que ela se mova. Por exemplo, assim está explicada a elevação das mesas girantes. Como essas mesas se elevavam, a gente vê em outras obras de Kardec. O espírito impregna, ele satura o móvel, a mesa, com esses fluidos e então a sua vontade age sobre os fluidos e eleva-se à mesa. Isso numa explicação simples, né, para a gente poder encerrar o estudo de hoje desse item 3 de O Livro dos Médiuns. Então, aqui, Kardec nos ajudando agora a compreender como é que o espírito age sobre a matéria. Há espíritos, eles estão no plano material, no plano imaterial, no plano extracorpóreo, mas existe a possibilidade deles atuarem sobre a matéria. Até porque, estando encarnados, estando ligados a um corpo, estão o tempo todo fazendo isso, não é? O espírito encarnado, através do seu perispírito, age sobre o seu corpo mais denso. Desencarnado, ele continua a agir de certa forma, sobre outros corpos, não exatamente com a mesma relação que tinha com o corpo físico, mas o seu perispírito permite que ele haja sobre outros corpos materiais densos. Então, meus amigos, espero que a explicação de O Livro dos Médiuns tenha sido útil, que o estudo tenha sido agradável. Agradeço pela companhia e nós temos um encontro marcado para a continuidade do estudo de O Livro dos Médiuns. Então, nos vemos em breve. Um abraço fraterno e muita paz a todos.